Olá, querido, a paz do Senhor Jesus esteja com você. Cleiton, amigo de vocês falando. Muito obrigado por terem se inscrito no nosso canal, por estarem aqui nos acompanhando nas redes sociais. Hoje é um dia maravilhoso, um dia onde nós podemos engrandecer o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Estou muito contente hoje. Faz 7 anos que eu tenho o meu irmão que aceitou a Jesus. O meu irmão que é uma pessoa muito abençoada e agora ele decidiu seguir os caminhos do Senhor, dando sequência, né? Acreditamos que logo ele vai se batizar, ele vai alcançar as águas, ele vai alinhar o casamento dele e Deus vai fazer coisas maravilhosas e isso alegra muito o nosso coração, meu, da minha esposa, porque nós oremos muito para isso. E você veja, querido, como que a gente não pode dizer sobre o processo de conversão, aquele lá está perdido. Não era o caso do meu irmão, porque ele é uma pessoa abençoadíssima, uma pessoa maravilhosa, um excelente pai, um excelente marido, um cara honesto, justo, mas ele sente que falta mais, ele precisa ir mais profundo. E não foi eu, não foi ninguém, foi Deus que colocou isso nele, mas veja como que o processo de conversão dele talvez está levando 7 anos. Então ninguém sabe o processo de conversão de ninguém. Às vezes aquela pessoa pode estar lá, até num prostíbulo, no meio da prostituição. Às vezes ela pode estar lá no meio de uma balada, usando drogas, e Deus está convertendo o coração deles. A palavra foi semeada e ela está crescendo. E quem cresce é Deus. Quem planta somos nós, quem dá água, quem rega outras pessoas ou nós mesmos, e quem faz o crescimento é Deus. Então, depois que eu aprendi isso, querido, eu planto as sementes no coração de vocês, inclusive que nos seguem nas redes sociais. Nós plantamos as nossas sementes e Deus dá o crescimento. Amém? Hoje nós vamos falar de uma palavra muito interessante, porém um pouco triste, mas a palavra é isso mesmo. Ela não é só mar de rosas, ela não é só coisas boas, ela tem coisas que nos ensinam a nós nos entregarmos cada vez mais com renúncia daquilo que nós queremos para nós adentrar num lugar aonde Deus quer que nós estejamos. Na verdade, o Evangelho de Cristo é muito mais você renunciar do que você ganhar. Por isso, querido, que hoje eu já não consigo mais participar de igrejas onde fazem campanhas, aonde precisa levar 7 dias do manto, do monte, do óleo. Isso para mim não me condiz mais, porque o nosso Deus é Espírito. E todas as bênçãos espirituais, a palavra do Senhor diz, já estão disponíveis para nós. Então não precisamos nós alcançar essas bênçãos porque elas já estão disponíveis. O que nós precisamos é mudar o nosso eu, parar de ser orgulhoso, parar de ser murmurador, parar de ser, não sei qual que é o teu pecado, tentar voltar os olhos para a palavra como espelho, não como janela olhando e apontando o pecado dos irmãos, mas como espelho e vendo aquilo que você precisa mudar. Isso que é o Evangelho de Cristo, querido. Lá no Getsêmani, ontem eu preguei isso no culto, Jesus falou assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Aí tem uma vírgula. Entre essa vírgula e as próximas palavras, querido, nós estaríamos perdidos hoje, se Jesus não fosse obediente ao Pai. Mas não faça de mim, não faça a minha vontade, mas sim a sua. Meu Deus, isso é muito forte, querido. Isso é muito forte. Nós estamos falando que Jesus, ele viu o peso do pecado da humanidade, era muito grande. A humilhação que ele ia passar ia ser muito grande, a ponto deles darem aquele vinagre na boca dele, que foi o cúmulo da humilhação. Além das chicotadas, além de carregar a cruz, além da coroa de espinho, aquele vinagre era um pano que eles usavam para se limpar as partes íntimas e eles deixavam de molho no vinagre para detetizar os romanos. Então eles deram aquele vinagre para Jesus tomar. Mas Jesus decidiu fazer a vontade do Pai. E quando ele toma aquele vinagre, ele fala: está consumado. Não existe maior humilhação que eu passei.
pelos pecados de toda a humanidade. E o sangue dele era puro, ele não tinha pecados, ele nos redimiu. E muitas vezes, querido, nós olhando para essa palavra, nós não entendemos e nós queremos bater o pé e fazer do nosso jeito, mas Jesus, que era o Filho de Deus, falou que não seja feita a minha, mas sim a tua. A minha vontade, Senhor, era que eu não passasse isso, porque vai ser muito doído. Mas que seja feita a tua, se o Senhor quiser, eu faço. Então, quantas vezes você tem falado para Deus, que seja feita a tua vontade, mas no final você tem pegado as rédeas da tua vida de novo? Quantas vezes, querido? Mas amém. A palavra não é essa, vamos estudar a palavra de hoje. Eu acredito que Deus vai falar com uma pessoa, com você, com alguém que vai assistir esse vídeo, talvez posteriormente, talvez daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos daqui para frente, vai estar aí no nosso canal. E espero que Deus fale com você. E quando falar, deixe nos comentários, me chama no privado, vamos conversar. Amém? Gênesis capítulo 19, versículo 30. E Ló subiu a Zoar e habitou no monte, e suas filhas com ele, pois ele temia habitar em Zoar. E ele habitou em uma caverna, e ele e suas 2 filhas. E a primogênita disse à mais nova. Disse a mais jovem, não a mais nova, a mais jovem. É a mesma coisa, né? Mas amém. Nosso pai está velho e não há homem na terra para entrar a nós, segundo a maneira de toda a terra. Isso quer dizer que aquela humanidade estava disturpada. O sexo, querido, não ficou somente por prazer, ficou também para o prazer do marido entre a mulher, mas ficou também para a procriação, a multiplicação do ser humano. E elas estão falando aqui que ainda não existia mais homem para fazer daquela maneira. Então quer dizer que eles estavam com disturbância, eles estavam se destruindo aquilo que Deus deixou santo na área sexual. Venha, façamos nosso pai beber vinho e deitaremos com eles para que possamos preservar a semente do nosso pai. Meus queridos, nós vamos olhar aqui 2 mulheres, lá no livro nos versículos anteriores, Jó fala que elas eram virgens, né? Elas estavam noivas, e os seus genros de Ló não quiseram sair com ele, e foram destruídos. Eu acredito que os genros não eram pessoas justas, porque senão os anjos tinham levado junto, mas eram pessoas ímpias. E nós podemos observar como que as nossas escolhas, elas trazem algo terrível para nossas vidas. Ló começou errando quando lá atrás em Abraão falou, saia ao caminho que você seguir, eu vou para o outro lado. E Ló olhou as planícies verdejantes de Sodoma e Gomorra, terra fértil com bastante água, e foi para lá olhando o lado financeiro. Mas esqueceu que Sodoma e Gomorra era uma terra de prostituição, iniquidade, lascívia, imoralidade sexual, a ponto daqueles homens quererem estrupar, ter relações sexuais com os anjos que foram a Ló. Imagine a perversidade dessa cidade. Mas Deus dá mais uma chance para Ló, porque apesar de ele estar no meio desse povo, ele não tinha se corrompido. Ele continuava uma pessoa justa. E Deus manda os anjos pegarem a família e tudo que Ló tinha e as suas filhas e saírem. E inclusive os genros, mas os genros não quiseram. E no meio do caminho, a mulher de Ló, quando eles estavam saindo, olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Então, Ló ficou viúvo. E as filhas aqui bolaram um plano. Nós não podemos deixar meu pai perder a sua semente. Então, nós temos que se deitar com ele, embebedar ele, se deitar com ele e conceber dele. Meu Deus, querido, que pecado. Pecado de incesto. Pecado de uma filha se deitar com um pai. Isso é terrível. No coração delas, elas estavam querendo fazer algo bom, que era preservar a semente do pai. Mas de maneira errada. De maneira errada, querido. Isso aqui trouxe consequências. A mais velha engravidou de Moabe. E a mais nova de
Midiame, está lá no versículo 38, que são os patriarcas dos Amonitas, dos Moabitas, desculpa, e dos Amonitas, que são da cidade de Amon. Então, esse povo lá na frente é rival de Israel. Veja, Ló era sobrinho de Abraão, e Israel são descendentes de Abraão. Então, Ló, na verdade, tinha que estar junto com o povo de Israel, mas lá na frente eles eram rivais, eles eram estrangeiros por causa das decisões que Ló tomou, e as suas filhas repetiram um erro gravíssimo logo após essa decisão. Porque quando os anjos chegaram a Ló na cidade que ia ser destruída em breve, Sodoma e Gomorra, eles falaram: segue para aquela cidade alta. E Ló pediu para ficar na terra de Zoar. E Deus, por amor a Ló, não destruiu aquela cidade. Só que Ló ficou com medo de habitar naquela cidade, porque provavelmente era uma cidade perversa, uma cidade terrível. E ali nessa cidade, querido, eles tiveram que sair a ponto de morar numa caverna. Você acha que é legal morar numa caverna, querido? É terrível. No frio, no calor, tem bicho, tem cobra, tem escorpião. Pense em habitar numa caverna. E ali as suas filhas se deitaram com Ló. Então, um abismo, querido, puxa o outro abismo. Jesus falou isso, que um abismo, ele puxa o outro abismo. Um cego, levando outro cego, vai derrubar ele no buraco. E nós vemos que uma consequência de algumas coisas, de Deus dando oportunidades para Ló mudar, ele não mudou. Ele não mudou. Por isso que nós vemos, às vezes, querido, as pessoas vivendo 15, 20, 30 anos na mesma fase. E não mudaram a fase porque não ouviram a voz de Deus, não porque Deus não quis. Deus é maravilhoso, querido. Deus é justo, é longâmino. Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é amor. Ele mandou o Filho dele para morrer por mim, que sou pecador, por você. Mas muitas vezes eu também e você escolhemos as coisas da carne, de vez de escolhermos as coisas do Espírito. E eu quero que você hoje reflita no que você está fazendo que parece ser agradável a Deus, parece ser bom, mas é desagradável a Deus. Parece que você está fazendo uma coisa boa, mas de uma forma errada. E se você não conseguir identificar nada, ore a Deus, que com certeza você vai encontrar. Deus fala comigo sobre situações que eu preciso mudar todos os dias. Todos os dias, querido, todos os dias eu preciso mudar. Porque todos os dias eu peco em algo. E aquele que dizer que não tem pecado, a Bíblia fala que já está pecando, porque já mentiu. O único que não teve pecado foi Jesus. Não existiu santo na terra, querido. Nem Jeremias, nem Isaías, nem o Pedro, nem o Paulo não foram santo coisa nenhuma. Isso é mentira do diabo. Eles eram pessoas maravilhosas que viveram na terra, profetas, pessoas justas, que amaram o ser humano, que pregaram o evangelho, que mudaram a vida das pessoas, sim. E quando eu chegar na eternidade eu quero abraçar eles e chorar junto com eles e agradecer por tudo que eles fizeram para nós ter acesso a esse livro. Mas eles não eram santos. Santo só foi Jesus. Só o Filho de Deus. A ponto de Jesus falar assim: eu sou a porta. Não há outra maneira de chegar ao Pai se não for até mim. Então, quando Deus olha para o meu e para o teu pecado e nós estamos remidos em Jesus, Ele olha para Jesus. E Ele vê, não, eles estão falhando ainda, mas eles estão cobertos pelo sangue de Jesus. E Deus não olha mais para o nosso pecado, olha para Jesus e nos aceita como filhos. E que você possa ser esse filho hoje. Que você possa enxergar aquilo que você está fazendo, que não é bom aos olhos de Deus, mesmo tentando fazer uma coisa certa. Que você tenha esse discernimento. Deus deixou isso aqui, não foi em vão. Lá na frente nós vemos na genealogia de Jesus que Deus remiu esse povo dos Moabitas através de Ruth, uma mulher abençoadíssima,
que preferiu honrar a sua sogra em vez de amaldiçoá-la, em vez de deixar ela sozinha. E Ruth foi pai de Perez, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Então, na genealogia de Jesus tem uma moabita, porque Deus remiu. Mas os erros, querido, trouxeram consequências graves. Que você possa pôr a mão no teu coração hoje, na tua mente, na tua memória, e que você possa ver os erros que você está sofrendo e acreditar que Deus pode apagar esses erros, que Deus pode te perdoar desses erros e que Deus pode aliviar a colheita. E que a partir de hoje você comece a plantar sementes boas e mudar de fase. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.